Então vamos lá, Carlos. Mais uma vez, muito obrigado. Quero que você saiba que é uma honra estar aqui, é um prazer. Todos nós temos um argentino que mora aqui dentro, né? O nome desse argentino é Ego. A gente tem isso. E quando o Carlos Sargento me chamou, Wagner, você pode fazer aí dar uma palavra para minha equipe? Aí massageou o argentino que mora aqui. Aí eu me senti o cara, eu falei, haha. E eu conto para todo mundo, viu? Sabe quem me chamou para falar com a equipe? Carlos Sargento. Fiquei muito feliz, estou muito animado. E para vocês que estarão aqui no domingo, vocês vão ter a oportunidade de estar junto com o nosso Royal, casal de Royal, Luciano Gouveia e Celi Santos, que vai ser um momento mágico. Estava fazendo o briefing do evento agora há pouco com ele. Ele tá. O Luciano é o seguinte, eu vou avisar vocês, gente. Eu não sei se tem alguém aqui que é carioca. E o carioca, Carlos, quando fala, parece que está brigando. Não sei se vocês já viram isso. Ele fala. "E daí, mas não sei o quê." Então não se assuste, é um amor de pessoa, mas parece que ele está brigando o tempo todo com as pessoas. O Bete é carioca ou não? Não, né? Não, ok. É que tá com a camisa do Flamengo. Mas o Luciano parece que ele tá brigando o tempo todo. Tem que fazer! E não sei o quê. Ele fala daquele jeito, mas é um amor de pessoa, vocês vão gostar muito. E chegou a Royal, né? Um cara que a gente fala hoje, e não tem problema, no multinível se usa muito isso. O cheque dele do mês passado foi mais 70 mil reais. E ele, quando começou, a empresa tinha bem menos produtos, menos estrutura e fez tudo o que tinha que fazer. E o gostoso dessa indústria, como o Carlos falou, é que a gente fala fui picado pelo bicho, porque o que a gente mais quer é que as pessoas que a gente coloque nesse negócio sejam bem-sucedidas. A gente quer isso, por isso que a gente fala de grana. Não é para chegar e falar, eu ganho mais 70 mil reais. Não é para se gabar. É simplesmente para falar, tá vendo? Olha, se eu conseguir, é possível. E eu vou te dar a receita. O problema, o erro que muitas pessoas cometem é o seguinte: as pessoas olham o Luciano e a Celis hoje e as pessoas querem fazer o que ele faz. E isso é errado. Não é para fazer o que ele faz, é para fazer o que ele fez, para chegar onde ele chegou. Porque hoje o Luciano ele é estratégico. Eu sei que ele continua no operacional, viu, gente? Ele continua contatando, convidando, mostrando o plano, ele continua fazendo tudo isso. Só que a função que ele tem hoje como Royal é mais estratégica, ver as equipes, ver a necessidade de cada equipe e dar um treinamento pertinente à necessidade. Então, algumas equipes não estão convidando. Ele vai dar um treinamento de convite. Outras têm convidados, mas não tem fechamento. Ele tem que dar um treinamento de fechamento. Outras estão apáticas, ele tem que motivar. Então, a função dele é essa. Por isso que é legal a gente ver o treinamento dele lá no domingo. Você vai ver o que ele faz, como ele é pilhado, ok? Mas nesse momento aqui, eu não acho conveniente a gente ficar falando de ganhar 70 mil reais por mês. O que é legal nesse treinamento aqui é a gente pensar em começar a ganhar 4,5, que é o ticket médio aí, tá legal? De um esmeralda para diamante. Os primeiros meses de diamante é mais ou menos isso, tá? 4.500 até 7, mas a regra é 4.500 reais. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Mesmo sabendo que 4.500 reais talvez não motive muitas pessoas aqui. Talvez muitas pessoas falem, pô, Wagner, mas trabalhar desse jeito para ganhar 4.500, só que eu tenho que falar a verdade aqui. Nesse momento é importante pensar nisso, porque sendo consistente nesse trabalho, os 4.500 são passageiros, eles ficam para trás. Porque se nós não perdermos essa consistência, sabe o que vai acontecer? 3 meses depois vai para 7,5. Aí mais 6 meses depois, aí já começa a ir para 12. E começa a ficar legal o jogo aí. Então, hoje, vamos pensar nesse primeiro passo. Por que que eu gosto disso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou aqui no Tatuapé. Eu lembro, a gente mora em Balneário, mas eu morava no Tatuapé, onde eu estou aqui agora, e eu lembro que eu era bancário e tinha aquela vida normal. Final de semana, eu não sei para quem é daqui de São Paulo, eu ia para um camping que era no quilômetro 63 da rodovia Castelo Branco. Então, todo final de semana eu ia lá para o camping, acho que era Quedas Águas, ou não Quedas d'Águas, alguma coisa assim. Ia lá para o camping. Conhece, Carlos? Conhece esse camping? Misericórdia, ali perto do Estrela Azul. Fui várias vezes lá. Olha só, nossa história se junta aqui assim, né? E eu ia, então pegava um carro, não era um carro, tá legal, gente? Era um Fiat 147, mas era o que eu tinha. Pegava o Fiat,
Aí pegava toda a Marginal Tietê, Castelo. Nossa, demorava para chegar lá no quilômetro 63. Mas tudo bem, né? Ia no sábado de manhã, curtia sábado, domingo, voltava, demorava para chegar em casa. Mas essa era a minha vida. Beleza. Sempre demorava para chegar no quilômetro 63 da rodovia Castelo Branco. Ok. Passou um tempo, eu resolvi uma coisa, cara. Eu falei, eu vou saltar de paraquedas. Era um sonho que eu tinha, saltar de paraquedas. Fala assim, dá medo saltar de paraquedas? Dá muito medo, ok? Mas tem uma sensação de prazer logo em seguida. Em outro treinamento eu vou falar um pouquinho disso. E para saltar de paraquedas é na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 116, que é lá em Boituva. E aí eu falei, caramba, mas tem que ir até lá, né? Vou sábado de manhã. Pegava toda a Marginal Tietê, Castelo Branco 116. E tava ali, com foco no quilômetro 116. Foi lá em Boituva, Marta, é isso aí, CNPq. E aí, sabe o que eu percebia? Que o quilômetro 63 chegava rápido. Eu estava dirigindo lá o Fiat, olhava, eita, ó, já tô aqui no camping, misericórdia, né, não sei o quê, mas demorava para chegar em Boituva. Aí, beleza, ia lá algumas vezes, final de semana, tá bom, comecei aí. Passou outro tempo, aí eu mudei de profissão, comecei a dar aula, né, a gente ensinava os alunos a estudarem, e com mapas mentais, um negócio louco lá. E aí eu comecei a dar aula, Carlos, em Bauru, que era 400 quilômetros de São Paulo. Tinha que pegar Castelo Branco até o quilômetro 380, virar à direita, beleza. Sabe o que eu percebi? Que o quilômetro 116 chegava rápido. Quando eu menos percebi, era por quê? Porque o meu foco era lá no 380. E aí, 116, já cheguei. 63, então, piscava o olho e já estava. E o que eu aprendi com isso? Foi o seguinte: nós temos que ter essas micrometas, mas é muito legal ter como meta principal algo grandioso, porque tudo que está no meio aqui passa rápido. Porém, se nós ficarmos única e exclusivamente focado aqui, misericórdia, meu sonho é chegar a diamante, não sei o quê, beleza, vai demorar. Vai demorar para chegar aí. E esse demorar não é só uma questão cronológica, é uma questão sentimental. É igual o último semestre da faculdade. Semestre é igual, é sempre igual, mas o último da faculdade se fala misericórdia, não acaba nunca a faculdade. Demora pra caramba. Por quê? Porque é uma questão psicológica. O que eu sugiro para você aqui é que, sim, vamos olhar para o diamante, mas a sua meta tem que ser imperial. E mais uma vez, gente, não estou falando isso pelo argentino que mora aqui por ego, sou imperial. Não é para ostentar, não é nada disso. É só para que você passe rápido pelo processo. Quando você tem esse objetivo, é lá que eu quero chegar, o meio aqui não importa. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui de ter uma necessidade muito grande. Eu preciso ir para determinado lugar. Você precisa ir, tem que ir. Ok, legal, Tânia, que bom. Eu tenho que estar nesse lugar nesse dia. E aí você vai comprar uma passagem de avião, cancelam a passagem de avião. Ou você ia de carro e aí você ia de ônibus e não tem ônibus, você fala, eu vou de carro. Se você tiver um objetivo muito claro, você dá teu jeito para chegar nesse lugar. Eu lembro uma vez, que deixa eu contar para vocês rapidinho essa história. A gente foi fazer um treinamento em Chicago, como aluno, tá legal? Não ministrar. Um treinamento lá em Chicago, eu e a Andrea. E olha que loucura, Carlos. Compramos a passagem da Air Canada. E o avião ia até, eu não lembro se era Boston, Quebec, eu não lembro. Ele ia para o Canadá, ia parar no Canadá e voltar para Chicago. E a gente falou, beleza, não tem problema, né? Era só uma parada, tranquilo. E voltava. Quando nós chegamos no aeroporto, a menina falou assim: Você tem visto canadense? E eu falei: Não, mas não estou indo para o Canadá. Estou indo para os Estados Unidos, visto americano eu tenho. Ela falou: Não importa, se você vai descer no Canadá, você tem que ter visto canadense. Falei: Criatura, eu estou indo para os Estados Unidos. Não adianta brigar, não adianta. Pode fazer escândalo, chamar o Lula, a Janja, pode chamar quem quiser. Não vai resolver. Ou seja, a gente não pôde embarcar. Só que eu precisava estar nesse treinamento. Esse treinamento ia estar lá o Bob Proctor, ia estar lá o Bob Proctor, todo mundo conhece do livro O Segredo, ia estar lá o John Gray, que escreveu o livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, ia ser um network maravilhoso. Eu precisava estar nesse evento. Sabe o que nós fizemos, eu e o André? Compramos uma passagem ali no balcão, pagamos caro pra caramba, muito caro, ok? Porque nós precisávamos estar. Hoje, eu não lembro quanto eu paguei. Não lembro, mas eu sei que valeu a pena estar ali. Muitas vezes, o preço que você tem que pagar, que num primeiro momento causa dor para você, você fica com medo naquele momento. Ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso. Depois que passa, você não lembra quanto você pagou, mas você lembra do prazer de ter vivido aquilo. Eu não sei quem são as pessoas de fora de São Paulo aqui,
Eu sei que o Obed, por exemplo, né? Mas, por exemplo, nós teremos a nossa convenção, dia 21, né, de novembro, nós teremos essa convenção. E eu vou falar uma coisa: tem que estar presente. Não é se der eu vou ver, vou fazer o possível, não é nada disso. Tem que estar presente. E algumas pessoas, eu estava em Manaus, já vou falar de Manaus, tá? E algumas pessoas falam, mas Wagner, por causa da guerra, o preço do querosene subiu. Não importa, porque depois que passar a convenção, você não vai lembrar quanto você pagou, mas você vai lembrar da experiência que você viveu. Então, a minha sugestão aqui, e para a gente começar, palestrante é terrível, né, Carlos? Demorei 10 minutos para começar. E para a gente começar aqui, a primeira coisa que eu vou pedir para você, e para quem conhece lá o manual dos passos para o sucesso, né, que para mim a excelência disso foi quem começou, que foi a Emory, que para quem conhece esses 10 passos sabe, que começa com aquela pergunta mágica, que é qual é teu sonho? Essa é a coisa mais importante no seu processo de ser bem-sucedido nessa indústria. É você saber exatamente o que você quer. E não tem problema, o querer é o seu. O Juliano Rocha, o nosso presidente, que hoje o cara é milionário, glória a Deus por isso, mas quando ele começou nessa indústria, o que ele queria era 600, não sei se é 600, 800 reais, para colocar o filho dele numa escola melhor. Olha o motivo dele naquele momento. E aí o que acontece? E aí vem a beleza. Quando ele conseguiu esses 800, ele falou: opa, então dá para eu querer um pouco mais. E aí eleva os padrões. E aí um pouco mais, um pouco mais. Quando percebe, ele era executivo da Gerdau. Quando ele percebeu, ele teve condições de, depois de 20 anos de Gerdau, sair fora e se dedicar única e exclusivamente ao multinível. Mas ele começou com um desejo de 800 reais. Por que é que muitas pessoas desistem desse negócio? A gente sempre fala que no multinível não tem pessoas que fracassam. Acredita, tá legal? Não tem. Eu lembro que eu estava dando uma palestra, acho que foi em Fortaleza, e tinha um convidado lá, o cara levantou a mão e falou: Olha, deixa eu falar uma coisa, é bonito, eu nem sabia que era para isso, era um convidado, cara. Falou: Nem sabia que era isso, mas eu quero dizer que eu já perdi muito dinheiro no multinível. E eu falei: Meu irmão, você precisa me ensinar porque faz quase 30 anos que eu trabalho com multinível e hoje eu não sei como se perde dinheiro. Não sei. Eu conheço o jeito de não ganhar, mas perder, por favor, me ensina. Porque quando a gente entra aqui, não importa se é 80 reais ou 8 mil, não importa. Tudo aquilo que você investe retorna em produto. E se tem contador aqui, sabe que todo débito origina um crédito. Então, se você colocou lá, vamos falar uma média, 500 reais, voltou 500 reais em produto. Não estou nem falando de ele vender e fazer 1.000. Não é isso. De qualquer forma, ele tem 500 reais em produto. Como que perde? Essa é a pergunta mágica para esse tipo de pessoa, ok? Mas nesse negócio não existe pessoas que fracassam, existem pessoas que desistem. E a questão é a seguinte: desiste por quê? Se quando ela entrou, os olhos brilharam, afinal ela entrou no negócio. É igual quando a gente faz academia, eu vou lá e me matriculo, por que desiste? Que aconteceu? O que está faltando para ela visualizar para continuar ali? Eu vou dar esse exemplo da academia aqui. Mas é importante que você, hoje, pessoal, não é amanhã, não é depois da nossa apresentação oficial, não é depois do treinamento, não é nada disso. É agora. Que fique bem claro para você o que é que você quer. Eu faço essa pergunta para você pensar de verdade, ok? Vou fazer uma coisa. Qualquer pessoa que está aqui, eu gostaria que me falasse de uma coisa material, combinado, gente? Material. Não pode falar assim, eu quero emagrecer, beleza, é lindo isso, quero ter saúde, quero me casar, quero me separar, sei lá o que você quer. Mas eu gostaria que você falasse uma coisa material que você quer para 2026. Quem poderia me falar aqui? Mas, ó, antes de falar, misericórdia, hein? Não vai falar, Wagner, eu quero comprar um Uno. Um Celtinha. Não, tô falando de um negócio legal. Algo que seja possível, que vai dar trabalho, mas que seja possível para 2026. Quem pode me falar? A gente primeiro bate, Carlos, depois o pessoal fala, ai, o Wagner vai me dar bronca. Fica tranquilo, ainda nem comecei a bater. Ninguém vai falar, Eu vou, ninguém tem definido. eu vou começar então. Não, 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 você não, Carlos, que eu Não vou bater vale? muito. Não, 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 não. A Cássia falou que quer reformar o AP. Vamos lá, outra pessoa.
Quem mais aqui? Por quê? Uma casa, a Tânia falou. Uma casa, ok. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode falar então, Carlos, sua vez. Eu também eu tenho um orçamento aqui para uma reforma maravilhosa. Eu quero fazer um negócio extraordinário na minha casa e vai Tá, precisar de alguns milhares aí de reais e tá. eu vou para Ó, cima. a minha sugestão é que você peça para o Ronaldo. O Ronaldo tem cara de rico, sabia, Carlos? Olhando E, daqui, e nome também, né? não é? Misericórdia. Muito bem. Olha cá, olha aqui. A gente tem que só tomar um cuidado quando naquilo que a gente quer, porque não pode ser muito abstrato. O nosso cérebro não se relaciona com coisas abstratas, por incrível que pareça. Precisa ser alguma coisa que gere uma imagem mental, e o nosso cérebro ele tem uma associação, principalmente o lado esquerdo do cérebro, muito grande com números. Quando a gente fala assim, eu quero uma casa, sabe o que que é legal? Você saber quanto custa essa casa, aonde que é essa casa, quantos cômodos tem essa casa, mas que esteja bem claro na sua mente. Sabe? Tem que ser quase um doido, um desejo ardente por essa casa. Eu vou fazer uma analogia com academia, com emagrecer. Acho que o Carlos estava no último treinamento que eu fiz, foi assim que ele entrou, e eu falei um pouquinho sobre isso, eu vou dar o exemplo. É normal quando eu estou em palestra, eu pergunto: quem quer emagrecer? Um monte de gente levanta a mão. Um monte de gente. Isso para nós é maravilhoso, porque o mais leve, o nosso shake e o Slim Chá são perfeitos para isso. Se você começar no seu Insta, no seu TikTok, a ser mais ativo e perguntar quem quer emagrecer de verdade, você vai ver um monte de gente falando sim, faz um combo para eles. Do mais leve, do Slim Chá e do shake. Você vai vender. E aí significa que você vai ganhar quase que R$ 200 em uma venda. Então tem jeito de nós, estou falando de uma venda, tem jeito de nós ganharmos dinheiro, ok? Mas vamos lá. As pessoas falam o seguinte: eu quero emagrecer e vou para academia. Perfeito. Aí a pessoa fala: eu vou comprar shake. Perfeito. Aí a pessoa fala: eu vou comer sopão, eu vou comer pão preto com queijo branco, eu vou tomar suco verde. E a pessoa começa a fazer tudo isso. Isso não gera prazer. Essa é uma realidade. Ficar tomando aquele suco verde não é legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Só levanta a mãozinha das pessoas que eu estou vendo aqui. Quem já tomou a nossa espirulina da Wave Green, da Wave Global? Carlos, só o Carlos. Tá. Os outros eu vou falar para você, tome. Só que eu já vou falar, é ruim. Ok? Ele tinge o copo, pra você ter ideia. O copo fica tingido de verde. Ela é ruim, não é gostosa, mas te tira o desejo de comer doce. É impressionante. Eu acho que é porque ela é tão ruim que você fala, não vou comer mais nada hoje. Eu não sei, ela tira aquele. Porque às vezes o doce, ele é uma coisa química, né? A gente, vou comer doce. Mas voltando aqui, você chega para as pessoas, a pessoa fala, eu quero emagrecer. E aí, segunda, ela toma shake, terça, ela come sopa, quarta-feira, pão preto, queijo branco. Sabe aquele dia que ela tá trêmula? Por quê? Porque o cérebro está condicionado a comer carboidrato, a tomar coca e comer doce. O cérebro está condicionado para aquilo. E a pessoa está trêmula, está brava, está, não sei, não está legal, está irritada. E aí o que acontece? É a hora que o Satanás aparece. Porque liga um amigo e fala: ei, vou na sua casa. E aí você fala: misericórdia. Eu tô de regime. E você avisa o amigo: tudo bem, você pode vir, mas já vou avisando, hein? Tô de regime. Seu amigo fala: beleza. Quinta-feira à noite, seu amigo toca a campainha. Quando abre a porta do seu apartamento, da sua casa, ele tá com uma caixa, com uma pizza de 4 queijos. E tem pessoas que falam assim: não vou comer, não vou porque eu sou forte, determinado e quero emagrecer. Seu amigo fala: beleza, eu vou. Aí seu amigo abre a tampa da pizza. E eu sei que é maldade eu falar isso às 7h25, né? Mas tudo bem. Abre a tampa da pizza. E você olha para a pizza. Vem o cheiro da pizza, a temperatura da pizza. E você fica olhando para aquilo. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas você olha para a pizza, eu também, Marta. Você olha para a pizza olha para a pessoa olha para a pizza, a pessoa olha para a pessoa. E quem já passou por isso sabe de uma coisa: pizza fala. E ela vai falar mais ou menos assim: me come. E tem gente que é forte, determinada, fala, não vou comer. E a pizza fala, me come, vai. Olha como eu sou gostosa, me come. Aí a pessoa fica olhando. Dialogar com um problema é a pior coisa que você pode fazer, Cássia. É a pior coisa. E ficar dialogando, não, pizza, eu tô de regime, a pizza vai lá, né? Aí tem gente que fala assim, ó, comer, mas só um pedacinho. E sabe o que acontece se a pessoa comer um pedacinho? Ela come logo umas 4, 5 fatias.
Para compensar, toma Coca zero depois, né? Para peso na consciência. Mas a questão é a seguinte: por quê? Se a pessoa estava determinada a emagrecer, por que que ela caiu na primeira tentação? O que acontece? Pelo simples fato de não ter colocado uma imagem mental concreta na sua cabeça do que ela quer. Ela simplesmente falou emagrecer. Mas ela não se visualizou magra. Não, a minha sugestão, sabe aquela quadro dos sonhos? Corta lá o corpo de uma pessoa que você fala, é esse corpo que eu quero, recorta. Corta a cabeça da pessoa que está lá, põe uma foto sua, põe a sua cabeça naquele corpo, coloca no closet, na geladeira, onde você quiser, olha para aquilo todo dia, imagina correndo, fazendo exercício, como que vai ficar a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua saúde. Você precisa visualizar e sentir isso, porque só falar emagrecer é muito pequeno, é muito pobre perante uma pizza. A pizza, você tem uma memória de prazer com ela. A pizza tá ali na tua frente, ela tem temperatura, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem tudo isso. Você sempre vai perder essa batalha. Nós nos preparamos quando tem uma coisa, se alguém já estudou aqui programação neurolinguística ou fez curso de coach, que a gente fala que é um forte impacto emocional. E algumas pessoas, o que que elas fazem? Elas procuram ver cirurgia de coração, assistir lá Quilos Mortais, lá o programa do Discovery, ver artéria entupida, para falar, misericórdia, eu não quero isso para mim. Vai num hospital, vê gente que está lá com colesterol lá em cima, não sei o quê. Por quê? Porque aí gera um forte impacto emocional, fala, isso aqui eu não quero, ok? Mas, se não é o seu caso de ver alguma coisa negativa para te causar esse forte impacto emocional, visualiza o positivo. Mas de verdade, pessoal, tem que fazer um exercício. Respirar fundo. Por que que algumas pessoas não fazem isso? Porque eles têm medo de decepcionar. Tem medo da frustração. Ai, Wagner, eu não vou ficar pensando no carro que eu posso ganhar, na viagem que eu posso fazer, no corpo que eu posso ter. Por quê? Porque se eu não conseguir isso, eu vou me sentir pior. Ó, foi isso não. Começa de verdade a sonhar, exerça isso. Imagine-se já no cruzeiro, fortão, bonitão, sarado. Imagina isso. Imagina você no resort. Você precisa começar a fazer isso para dar esse alimento para o seu cérebro. Quando vier a pizza, você vai lembrar: putz, mas e aquele corpo que eu quero? E essa pizza, eu vou abrir mão dessa pizza. Por que que você precisa disso? Porque para você viver o que você quer viver, você tem que fazer o que não quer fazer. Se nós fizermos somente aquilo que a gente quer, sabe, igual criança, a gente não vai viver a vida que nós merecemos. Sabe, Marta, na real, hoje fala, pô, o que que eu queria estar fazendo? Pô, eu queria estar na praia tomando água de coco com a minha família ali, de boa. Isso é o que a gente quer. Queria estar viajando, queria estar em Nova York, queria estar em Londres. Isso é o que a gente quer. Só que para viver essa vida, eu tenho que fazer aquilo que eu não quero fazer. Muitas vezes me submeter a determinadas coisas. Essa é a regra. Então, hoje, lembrando lá dos primórdios da Emoi, e nós seguimos isso até hoje, a primeira coisa é o que você quer. Você tem que sair daqui com essa resposta hoje. O que você quer para esse ano? Estou falando financeiro, tá legal? Só dei o exemplo de emagrecer. Não estou falando financeiro. O que que você quer para esse ano? Vamos colocar aqui um negócio real, tá bom? Nós estamos aqui no mês 4. Vamos entrar no mês 5. Então tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 8 meses aí. Nós vamos falar de ganhar 50 mil reais até dezembro? Fala, caramba, vai. Não é uma meta muito ousada, viu, gente? Não é. Só que quando a gente fala para algumas pessoas e você chegar e assim, 31 de dezembro tá com 50 pau a mais, para algumas pessoas é pouco a ponto de não motivar. Para outros é muito a pouco de não acreditar. A questão é para você, qual é o seu número? O que que seria legal para você? E aí a gente vai falar de metas, né? A palavrinha metas tem que ser mensurável, que é associar um número. Quando fala assim, quero comprar uma casa? Não, 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 não. Quanto custa essa casa? Você precisa saber isso, ok? Lembrando que casa você pode, às vezes, com 30, 40% comprar, tem tudo isso, tá legal? Mas pense sempre num número. Que número é? Esse é o seu alvo, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo, ok? É esse número. Então tem que ser mensurável. Mensurável é aquilo que você possa medir. A meta, ela tem que ser específica. Lembra? M, mensurável, E, específica. Porque toda vez que a gente fala qualquer um, para o nosso cérebro, qualquer um é igual a nenhum. Por incrível que pareça, gente, o cérebro ele é meio burro. Tudo aquilo que a gente coloca fica. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, já que você tem um número, beleza, quero comprar uma casa de 2 milhões de reais. Ótimo, perfeito. Que casa?
Quando eu digo que casa, não é pra você sair e falar aquela. Às vezes o cara não quer vender, mas é uma casa. Ah, eu quero uma com pé direito duplo, que tenha mezanino, que tenha duas suítes, que tenha piscina lá no fundo, uma garagem para quatro carros. Começa a colocar isso. Sabe o que que você vai descobrir? Uma coisa linda da vida. Quem assistiu minhas lives sabe que eu falo isso constantemente. Você vai descobrir, e isso não é clichê, também é verdade. Você vai descobrir uma coisa. O que você quer, quer você. Ok? Tatua isso aí no seu sentimento. Não precisa fazer tatuagem de verdade, tá legal? Mas tatua isso. O que você quer, quer você. Se você quer comprar uma casa com três suítes, piscina, garagem para quatro carros, uma hidromassagem maravilhosa, o closet dos sonhos, se você quer isso, primeiro, essa casa existe. Segundo, alguém quer vender essa casa. Você quer comprar? Alguém quer vender. Vai ter uma hora quando você ficar falando isso o tempo todo. Fala, não tenha medo de falar, não, viu? Não entra nessa. Fala, ai, Wagner, eu não vou contar meus sonhos para todo mundo. Fala. Fala que você tem. Você só vai conquistar. Você fica falando uma hora. Lembra que você quer comprar, alguém quer vender? Uma hora vocês vão se encontrar. Simples assim. A vida é assim. Esse é o equilíbrio da vida. Eu sei que você pode falar, ai, Wagner, mas eu quero comprar, esse cara quer vender, mas eu ainda não tenho dinheiro. Você não sabe se o cara financiou a casa e ele fala, misericórdia, dá um pouquinho aí, assume as prestações. Você não sabe. Mas o legal é você não parar de desejar. Não é porque nesse primeiro momento você não conseguiu aquilo que você quer que nunca você vai conseguir. Lembra que eu falei do multinível? Infelizmente, as pessoas não fracassam, elas desistem. Desistem porque são fracas. Na primeira frustração, a pessoa desiste. Dando um exemplo prático aqui do multinível. A gente fala o seguinte: você tem que ter uma lista. O que que as pessoas fazem? Não fazem a lista. Ih, não precisa não, viu? Isso é bobagem, não precisa. Ó, eu tenho um telefone, no meu telefone tem um contato. Não, 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 tem que ter lista. Mas as pessoas acham que não. E aí, Carlos, na maioria das vezes, elas fazem uma lista mental. É assim que funciona. E aí tem uma apresentação do plano de negócio, fala, pô, você pode ganhar um HB20 com poucos pontos, você pode fazer um cruzeiro. Aí tem gente que fala, já sei, vou convidar o João. Essa é a lista da pessoa. Eu falo, vou convidar o João, hein? Ih, a cara do João, tenho certeza. Só precisa só três pessoas, até triplo diamante. Nossa, eu vou convidar o João, o Pedro e a Ana. Eu tenho certeza, eles vão detonar. Vou convidar o João, o Pedro e a Ana e vou ficar rico. E a pessoa fez a lista mental. E aí no dia seguinte ela convida o João, o Pedro e a Ana. Sabe o que acontece? O João, o Pedro e a Ana falam um não. Matou a empresa da pessoa. É, isso aí não é tão bom assim não, viu? Me enganaram lá na PN. Não é tão simples. Ih, acho até que o produto é ruim, viu? Esse perfume deve ser fedorento. E aí começa um monte de coisa a culpar todo mundo. Por quê? Porque ela não fez uma lista. Na cabeça dela, tudo que ela tinha era três pessoas. Só que quando a pessoa faz uma lista ali de 200 nomes, se três falarem não, não tem problema, tem mais 197 para ligar. Não te abala. E a pessoa pecou. Por quê? Porque não fez a lista. Voltando para as metas, ela tem que ser mensurável, tem que ser específica. Então, o quê? Sabe exatamente o que você quer, ok? É legal você levar em consideração o tempo também. Por quê, gente? Lembra que eu falei que eu ia para Castelo Branco, eu demorava para chegar em Castelo Branco. Mas quando eu comecei para Bauru, demorava para chegar no camping. Quando eu comecei para Bauru, o camping chegava rapidinho. Então, coloque uma data para esse seu desejo. Pô, é a casa de 2 milhões? É. Vamos imaginar que você vai precisar aí de 600 mil para assumir depois uma prestação de uns 7, 8 mil reais? Beleza. Pô, em 3 anos dá para juntar 300 mil reais? Você fala, pô, acho que dá. Eu falei, não. 3 anos trabalhando consistentemente, eu junto 300 mil reais. Então coloca essa data. Leve em consideração o tempo. Então, no final de 2029, eu tenho que ter 300 mil reais. Coloca isso, ok? Vai por mim, coloca. Essa é a sua meta. Talvez você possa fazer uma para agora. Às vezes você quer trocar de carro, quanto você precisa? 50 pau para trocar de carro. 31 de dezembro de 2026, precisa de 50 mil reais. Mas coloca essas metas. Então, ó, mensurável, específica, o tempo. E aí vem a letrinha A da palavra metas, que é alcançável. O que significa alcançável? Significa realista. Eu não estou falando para você nivelar por baixo. Ah, porque aqui tá bom, então eu não vou comprar casa, não, vou comprar uma barraca e ir para o camping. Não, não faz isso. Tô falando alguma coisa que te dê trabalho, mas que você fala, isso aqui é possível. Por quê, gente? Porque eu vejo pessoas que hoje estão quebradas, sem grana, não tem muito para nada, e falam o seguinte: ó, vou comprar uma Ferrari em um ano. Não vai. Fique bem claro, não vai.
fazendo a coisa do jeito certo, trabalhando, consistente, se dedicando, mesmo assim, em um ano não compra, gente. Essa é a realidade. Nós não estamos aqui para iludir a pessoa, falando, não, é possível. Sim, é possível, mas pouco provável que isso aconteça. Então não entra nessa. Vamos colocar alguma coisa que seja alcançável. Que fala, isso aqui dá. Vamos falar de um ano. Fala, em um ano dá para comprar esse carrinho aí da Caoa, como que chama lá? O Tigo 5? Dá para comprar. Em um ano dá, ok? Aí é tranquilo. Você vai ser intenso, você vai ser consistente, você consegue comprar. Beleza. Então, a mensurável, específica, temporal, alcançável. E aí vem a letra que eu mais gosto, que é a letra S da palavra metas. Alguém sabe o que é? Eu sei aqui. Alguém já viu? Algum já leu alguma coisa? Metas, mensurável, específica, temporal, alcançável. E o S, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou falar para vocês. A meta tem que ter um significado para você. Sabe o que significa isso? Que a sua meta não pode ser para impressionar outras pessoas. Você já viu aquela frase que diz o seguinte: a pior coisa que existe é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem não lhe interessa. E para quem já está aqui no multinível há alguns anos, já viu isso acontecer. Já viu? Ah, vou comprar esse carro. Tem pessoa que tem até frase para isso, viu, Carlos? Fala, não, isso aqui é o carro do marketing, porque as pessoas vão me ver nesse carro e vão querer entrar. Não vão. A melhor parte do carro é quem está dirigindo, não é o carro. Você tem que ser sempre maior que o carro que você dirige. Quando nós estamos num palco, quando nós estamos numa apresentação, numa reunião, ninguém sabe que carro eu tenho. Ninguém sabe nem se eu tenho carro. As pessoas têm que entrar por causa de você, não por causa do carro que você dirige. Então, essa meta tem que ser significante. Por exemplo, eu estou dando exemplo de carro só porque é fácil da gente criar uma imagem mental. É só por isso, tá legal, gente? Mas algumas pessoas falam, Wagner, sabe o que seria significante para mim? Que me daria assim muito orgulho, que me daria muito feliz juntar uma grana, eu e meu marido, eu e minha mulher, pegar as crianças e ir para Disney. Se isso for significante, então essa é sua meta. Carro, você compra depois. Mas se é isso que vai te dar prazer, se é isso que vai fazer você acordar cedo, se é isso que vai fazer você dormir tarde, se é isso que faz o seu sangue borbulhar, essa é a sua meta. Significante. Estar lá na Disney, ver os olhinhos do seu filho brilhando, dele abraçando o Mickey, perguntando para o Mickey o que ele vai fazer na terça-feira, que tem apresentação de plano de negócios, cadastrando o Mickey, seja lá o que for, tá bom? Mas essa tem que ser a sua meta. A gente sempre fala, né, que quando, se isso acontecer contigo, e se esse for o seu desejo, levar seus filhos para Disney, você tem que entrar na Disney ali, principalmente no Magic Kingdom, de costa. Aí fala, nossa, o Wagner tem superstição. Não, não é isso não, tá legal? Entra de costa e fica olhando para seus filhos, só para ver os olhinhos deles brilharem. Quando eles perceberem que eles estão na terra onde os sonhos se tornam realidade. Mais uma vez, só estou dando um exemplo, mas essa é uma meta muito legal. Então, pense numa meta que seja significante para você, ok? Nada de sentar, nada de provar para o outro, nada de chegar para aquele cara que você contatou e ele falou não, e às vezes ele falou, isso não dá certo não, isso é bobagem. Nada de querer comprar um carro só para provar para ele. Esqueça isso. Na verdade, afaste-se dessas pessoas. Principalmente das pessoas que se fazem de vítima do problema que elas criaram. Então, se afasta disso. Aqui, eu estava falando com o Carlos aqui no começo, falou o seguinte: é uma questão de qualidade. Só que você não sabe quem são as pessoas de qualidade, você não sabe. Então, o que é que tem que fazer? Trabalhar na quantidade. Só que algumas pessoas vão querer roubar os seus sonhos. Por que que isso acontece? É muito simples. Imagine você e um amigo seu. Nasceram no mesmo bairro, estudaram na mesma escola, tinham o mesmo padrão de vida, ok? Eram iguais. Faziam parte do mesmo ambiente, iguais. E aí, de repente, você entra para o multinível. E aí, não é que você começa a ganhar dinheiro, mas você eleva os seus padrões mentais. Você para de falar coisas negativas. Você para de assistir coisas negativas. Você começa a falar coisas positivas, você começa a se vestir melhor, você começa a ir em eventos, usar perfume legal, de repente você começa a ir num cruzeiro, e aí você posta no cruzeiro, aí vem, nossa, você tá metido, hein? E as pessoas começam a falar isso, mas você começa a elevar os seus padrões. Aí passa um ano e meio, você está lá de HB20, seja lá o que, 0 quilômetro. Passa mais um tempo, você está de Toyota, vai melhorando. Essa pessoa continua aqui. Só que como ela te falou não quando vocês estavam iguais, ela não tem a humildade de falar, pô, eu quero fazer também para chegar aqui. Não. Sabe o que que ela tenta fazer? Falar mal de quem está aqui.
Porque eu falo, ih, mal o que ele tá fazendo. Não, mas também, ó, ele deixa a família dele, ele viaja e não sei o que. Começa a falar um monte de asneira, só para tentar diminuir essa pessoa e voltar a ser igual. Então, muitas pessoas, muitas, vão em algum momento tentar falar mal do seu negócio. E tá tudo bem, deixe-os. Isso não pode te afetar. Porque você está de olho no seu futuro. Você está olhando lá para Bauru, no quilômetro 389 da Castelo Branco. Você está. O que está aqui no meio não pode te incomodar. Você tem anticorpo suficiente para isso, ok? Lembra, você tem a sua meta, você tem o seu objetivo, você tem o seu desejo. São esses problemas no meio do caminho aí. Então, nunca se esqueça que você tem que saber exatamente o que você quer. Quando eu participei lá daquele sorteio que fizeram de prata, eu acho muito legal, né? Porque a gente começa e aí vira bronze, vira prata, acho muito legal. Eu falei uma frase para vocês: ninguém fica rico sendo prata. E por favor, gente, quando eu estou falando de ficar rico, eu não estou falando de grana. Não é isso, estou falando de prosperidade, ok? É só que a gente usa a palavra rico, então eu vou usar também. Não é que eu estou fazendo aqui, dinheiro, 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 nada disso. Estou falando de ter uma vida feliz, uma vida. Tem que tomar muito cuidado, porque eles existem, viu, Marta? Estou falando de uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida onde você pode dar para os seus filhos aquilo que você não teve na infância, e sabe, de você é, dar os anticorpos necessários, pagar uma escola legal, ir num restaurante sem precisar olhar a coluna da direita. Isso é gostoso, gente. Isso é muito legal. Poder fazer um planos legal, aí chega um Reels, sei lá, um Stories, pô, tem um all-inclusive lá em Maragogi, que é maravilhoso, mas custa R$ 1.100 a diária. Você fala, beleza, nós vamos ano que vem. Isso é maravilhoso, ok? Então, é gostoso você pensar na sua prosperidade. É de extrema importância que você comece a pensar um pouquinho sobre isso, ok? Mas, mais uma vez falando, fazer esse negócio aqui exige. Eu usei um termo esses dias, as pessoas deram risada, mas é o que eu acredito. Exige que você seja aquela pessoa que pulou o muro do CAPS. Não sei se você me entende. Não pode ser muito quadradinho, muito não. Tem que ser meio louco mesmo. Tem que ser a pessoa que fala, que vibra, que comemora, que sorri. Você começa a elevar os seus padrões de verdade, você tem que ser um pouco xarope, um pouco disso, ok? Então lembra, eu vou voltar aqui para as metas para a gente ir para o próximo passo, que a gente tem aqui no máximo meia hora. Falar metas, mensurável, específica, temporal, alcançável e significante. Tem que ter um significado muito legal para você, a ponto de te tirar daquilo que você está fazendo hoje e fazer você de verdade, entrar em ação de uma forma que você nunca entrou. Quando você começa a fazer isso, você vai quebrar um negócio que nós chamamos são os padrões. Algumas pessoas chamam de ciclos. Usa a nomenclatura que você quiser, mas todos nós temos um padrão de comportamento. Então, por exemplo, quando você acorda, acordei ali, ai, acordei. Quais são as primeiras coisas que você vai fazer? Você faz, se você prestar atenção, você faz sempre as mesmas coisas. Sempre. Algumas pessoas acordam e já vão olhar o celular. Outras pessoas acordam e falam: espera um pouquinho, 15 minutinhos para agradecer a Deus pelo dia que inicia, pedir orientação, sabedoria. Outros já acordam e vão tomar café, vão para o banheiro, já liga a televisão. Não sei. Mas você, todos nós, temos um padrão de comportamento. O que eu aprendi? Que os primeiros 15 minutos do nosso dia determinam como será o nosso dia. Por isso que é muito perigoso acordar e ligar televisão. Só vai ver quem morreu ontem. É impressionante. Acidente não sei onde, mata não sei quantos. A outra caiu da janela. É só coisa negativa. Aquilo te abala. Ronaldo, aquilo mexe com a gente, irmão. Já começa o dia, fala, misericórdia. Trânsito na marginal. E você fala, putz, eu tenho que ir para Alphaville e tô lascado. Você já fica emocionalmente para baixo, ok? Tudo bem. Você tem o seu padrão de comportamento. Você segue um ciclo. Quando a gente determina quebrar esse padrão e romper esse ciclo, começa a jornada de sucesso. Só que não é nada fácil. Quebrar um ciclo não é nada fácil. Se você conhece alguém que fuma, essa pessoa sabe que tem que parar de fumar. Essa pessoa sabe. Por que que não consegue? Nem vou falar da parte química, tá legal? Porque existe uma parte mecânica, que a pessoa acabou de almoçar, jantar, sei lá, toma um café, ela precisa acender o cigarro. É mecânico isso, é aquele vício que ela tem. Eu sei que existe a parte química, ok? Quanto mais tempo a pessoa fizer isso, mais difícil é de romper esse ciclo. Então, hoje, como todo mundo aqui é bem jovem,
olhe para os seus ciclos ou para o seu padrão de comportamento que você racionalmente sabe que não vai te levar a lugar nenhum, está na hora de você romper. Porque se você continuar a fazer isso, mais difícil vai ser você romper no futuro. É assim que funciona. Então, lembra, você acordou? O que que você vai fazer? Isso que você está fazendo hoje está te levando para algum lugar legal, especial, maravilhoso para você realizar os seus sonhos? Se você falar assim, se você racionalmente falar assim, não, rompe esse ciclo. Eu não sei quantas pessoas, o Márcio, eu não sei se você já ouviu, as pessoas que estão aqui já ouviram o seguinte: se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai continuar tendo o que sempre teve. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu estou aqui hoje para falar para vocês que isso não é verdade. Já, né, Marta? Então, só que essa não é a verdade. A verdade é o seguinte: se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter cada vez menos. Duro, não é? Mas não dá mais para fazer o que você sempre fez. Não dá! Porque você está continuando num ciclo que está te deixando, na melhor das hipóteses, onde você já está hoje. O teu cérebro está confortável com aquilo que você está fazendo. Porque se o objetivo do teu cérebro é te manter vivo, sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, ó, isso que você está fazendo, você está vivo. Não muda. Porque mudar é arriscado. Mudar pode te tirar do objetivo principal do seu cérebro, que é te manter vivo. Eu sei que vem uma hora da razão e fala, eu estou vivo, mas não estou feliz. O cérebro fala, mas está vivo. Se está vivo, não muda. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Toda vez que você tentar fazer algo novo e a gente vem aqui, imagina que o cara, o sargento, junta a equipe e fala: pessoal, o negócio é o seguinte: é nossa responsabilidade levar cada um aqui pelo menos 10 pessoas no seminário. Tô dando um exemplo, tá bom, gente? E o cara fala: precisa levar. Você quer elevar os seus padrões, você quer realizar os seus sonhos? Não é pelas suas atitudes, não é pela cor da tela da APN, não é pela nossa embalagem, é pela sua atitude de levar pessoas. Quanto mais pessoas você levar, mais próximo de realizar os seus sonhos você estará. Então você tem que fazer isso. E ele mostra por que que você tem que fazer isso. Só que algumas pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Algumas pessoas têm vergonha de fazer isso. Algumas pessoas têm receio do que o outro vai dizer, como ele vai me julgar, o que que ele vai pensar a respeito de mim, e não vão convidar. Sabe por quê? Porque o cérebro fala: ué, você está vivo sem convidar? Para que que vai convidar? Tudo que é diferente daquilo que é o seu padrão de comportamento, o teu cérebro fala não para você. E vou dizer como que o cérebro fala não, ok? É uma coisa física. É quando o seu coração dá uma acelerada a mais, quando dá um gelado na barriga, quando você tem aquele pressentimento, na maioria das vezes é aqui no estômago, que mostra, não vou fazer isso não. Quando a mão molha, a boca seca, é assim. São os sinais que o teu cérebro tem para você, para falar, não tente coisa nova porque é muito arriscado. E o teu cérebro vai deixar você continuando fazendo aquilo que você sempre fez. E hoje eu estou aqui para te falar que se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter cada vez menos. O recado é bem simples aqui, gente. Direto. Então agora começa a parte ruim do Wagner. Estou terminando mesmo, Carlos. Não dá nem tempo de ninguém me xingar. Vai começar a parte ruim. Direto. Porque eu prefiro que você fique bravo, a ficar iludido comigo aqui. Do seu jeito, não vai dar certo. Eu preciso te falar. A única maneira de fazer isso é do jeito certo, não do seu jeito. Sabe o que é fazer do seu jeito? É você. Eu não preciso fazer uma lista. Eu vou dar um exemplo, gente. Participar de treinamento como esse não é sinônimo de sucesso. Contatar pessoas não é sinônimo de sucesso. Ficar fazendo vídeos na internet não é sinônimo de sucesso. Mostrar o plano não é sinônimo. Cadastrar pessoas não é sinônimo. Estar no seminário não é sinônimo de sucesso. Estar na convenção não é sinônimo de sucesso. Mas o conjunto, todas essas coisas unidas, aí você será bem-sucedido. Nós temos uma tendência a fracionar as coisas. Sabe quando a gente vai num restaurante e a gente olha um cardápio e a gente fala assim, pô, isso eu gosto. E aí olha a linha de baixo, isso eu não gosto. Ah, olha outra linha, isso aqui é muito caro. Ah, isso aqui não. Só que nós não podemos tratar a nossa vida profissional como se fosse um cardápio, de você escolher somente o que você gosta. Eu vou fazer só vídeo porque é isso que eu gosto. Não vai dar certo. Já estou te avisando, não vai dar certo. Vou participar só online porque estar em seminário não vai dar certo.
Se você pegar um vezes um vezes um vezes um vezes um, você pode colocar 1 milhão de números um. O resultado é um. Olha que loucura. Mas se dentre esse 1 milhão de número um tiver somente um número um negativo, você muda o todo. O resultado vira negativo. Você pode ter 999.999 números positivos. Um número negativo, o resultado é negativo. Aí algumas pessoas podem, Wagner, a vida é injusta. Não sei, só sei que ela é assim. E não adianta questionar, não adianta brigar, não adianta olhar para Deus e falar: eu não podia ter nascido filho do Neymar. Você nasceu o que você é. Só que o que você é hoje contém todo o potencial para sua plena realização. Todo, mas precisa fazer. Não adianta teoria. Lembra que eu falei? Tem que pular o muro do CAPS? Tem que ser meio louco. Fazer, eu tenho que identificar o meu porquê? Eu vou identificar o meu porquê. Tem que fazer uma lista? Vou fazer a minha lista. Tem que contatar? Tem que convidar? Tem que mostrar. Eu vou fazer tudo isso. Multinível não é para quem sabe, multinível é para quem faz. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu lá em Manaus. Como que é o nome da mulher? Ivanilde Carlos, de uma cidade chamada Manacapuru. Eu não sei se vocês viram, o nosso Imperial foi lá para Manaus nesse final de semana. Eu estava em Brasília, o presidente no Rio de Janeiro e o Serginho lá em Manaus e Manacapuru. E olha o que aconteceu. E eu gostei dessa história, que eu fiquei doido com essa história. 2 meses de Atlântica. 2 meses. Uma senhora de 67 anos, dona Ivanilde, 67 anos. Nunca fez multinível. Gente, lá na região norte, longe, Manaus tem as suas dificuldades de logística, de chegar produto, que está lá no norte, imagina, chegar o produto lá, só que ela está afastada, mais 60 quilômetros de Manaus. Nunca tinha feito marketing multinível. E aí ela deixou bem claro: ah, mas eu não sei mostrar o plano, eu não sei falar de produto, eu não sei o nome disso, eu não sei esse negócio de service, inteligência artificial, nem pensar, não sei o quê. E perguntou ali para o líder dela: só me fala o que que eu tenho que fazer, fala alguma coisa. O senhor gosta de vender? Ah, eu não gosto de vender, mas se eu vender esse produto eu ganho tanto. Eu falei: ganha. Dá para eu reformar meu barraco? Palavras dela. Falou assim: ó, aí a senhora, quanto que a senhora precisa? Conversar ali com ela. Resumindo a história, gente, 2 meses, essa mulher, eu tô com os números aqui, gente, é que não vai dar para ver, eu uso caderno, tá? Eu escrevi, me falaram, eu fiz questão de escrever. 50 dias ela bateu ouro. Nunca tinha feito multinível. 67 anos em Manacapuru. A primeira vez que falaram o que que ela tinha que fazer uma lista e convidar pessoas para irem na apresentação. E ensinaram. Dona Ivanilde, a senhora tem que falar isso, isso, isso. Beleza. Ela convidou muitas pessoas, eu não sei o número, mas foram 7 pessoas. 3 se cadastraram. Depois, na segunda, quanto que é? Ah, foram 12 pessoas. 8 se cadastraram. Na terceira, foram 34. Aí já tá contando a rede, tá legal, gente? Não foi só ela. 34, 19 pessoas. E essa terceira aqui foi agora, nesse domingo. E até hoje, dessas 34 pessoas, 19 se cadastraram. Dona Ivanil, de 67 anos. A questão é, o que que ela tem que a gente não tem? Ela ouviu o líder lá, o Mike, acho que foi, que falou com ela, e ela falou: é isso que eu tenho que fazer? Ela começou a vender os produtos, depois ensinaram ela o que que ela tem que fazer para convidar, e ela bateu ouro, 50 dias de negócio. E eu sei, Carlos, que tem muitas pessoas que já foram líderes em outra empresa, que sabem fazer mais, que às vezes têm mais recursos do que a dona Ivanilde e não bateram ouro. A questão é, não respondam isso para mim, mas a questão é, por quê? Então a gente sabe que o resultado, ele não é oriundo do que as pessoas sabem. O resultado é oriundo do que as pessoas fazem. Por isso que eu convido vocês, de verdade, mas de verdade, gente, a estar com a gente nesse seminário domingo. Lembra? Ah, estar lá é sinônimo de sucesso? Não, não é. Ok? Mas o conjunto das coisas, sim. Tudo junto, sim. Você está aqui hoje, está no seminário, vai ter convidado, mais tarde tem a apresentação, depois tem treinamento, depois tem a convenção, tudo isso. Isso sim é sinônimo de sucesso. Existe uma coisa que a gente fala assim: todo mundo que treina chega a imperial? Não! Mas todo imperial treinou. Simples assim. Ok? Então vamos fazer de verdade esse negócio. Vamos fazer por quê? Porque você tem os seus sonhos. Não é fazer para provar. Wagner, você falou que tinha que fazer, eu fiz. Para com isso.
Não é porque, tá vendo, Carlos Sargento? Aqui, ó, vou te provar que eu sou demais. Esqueça isso. Mas é fazer para realizar os seus porquês, os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que faz o seu sangue borbulhar. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, não sei se tem gente nova aqui, mas eu vou dar de novo, que é muito comum a gente convidar pessoas, olha, vamos fazer um treinamento? A gente vai fazer uma imersão que vai começar a parte outdoor da Atlântica Natural, ok? A gente vai para um hotel fazenda, provavelmente em Brotas, não sei se tem alguém de Brotas aqui ou região, provavelmente a gente vai para Brotas, vamos ficar ali 3 dias, descer cachoeiras ali de 6 metros num bote para trabalhar comunicação, trabalho em equipe, liderança, depois a gente vai para uma sala, vai... Muito legal esse treinamento, muito e custa R$ 3.000. E aí a gente convida ali esmeraldas e acima, a gente convida. E sempre tem uma pessoa que fala 3.000. A primeira coisa, gente, vou ser rápido aqui. Primeira coisa que já é um filtro, é que a gente fala, vai ter esse treinamento, e alguma pessoa levanta a mão, e fala, pode falar. Ele fala, quanto é? Pergunta errada. Quando uma pessoa pergunta quanto é, ela já está deixando bem claro que ela só vai se o dinheiro que ela tem permitir. A pergunta certa é quando é. Então, ok? Mas tudo bem. Uma pessoa fala quanto é, eu já sei que ela está se limitando. Limitando. Por exemplo, gente, rapidinho. Nós estávamos em Brasília e ali o ingresso para a convenção era R$ 20. R$ 20. Teve uma pessoa que foi reclamar com o líder dele que é caro. Sabe qual que é a real? Essa pessoa não está pronta para o negócio. Se uma pessoa acha que R$ 20 é muito dinheiro, ela não vai ganhar 20.000, gente. Nunca! Como que pode, para participar de um seminário, de ter treinamentos, de ser reconhecido ali, de ver a apresentação, de poder levar convidado e ter um profissional mostrando o plano, trabalhando para ela, e ela achar que R$ 20 é caro? Nunca vai ganhar 20.000, enquanto ela não mudar isso, ok? Mas vamos lá, gente. Voltando aqui, falou, vamos lá, vai ter um treinamento em Brotas. Quanto que é? Fala, olha, com hotel, alimentação, R$ 3.000. Sempre tem uma criatura que fala: não tenho dinheiro. Sempre tem. E aí eu fico olhando para essa pessoa e penso: se roubarem o celular dela, ou se ela perder, ou se quebrar, quanto tempo ela fica sem o celular? Todo mundo aqui sabe a resposta. No mesmo dia, ela compra outro. Ela pede dinheiro emprestado, pede o cartão da sogra, pede não sei o quê, financia, dá os pulos, mas compra outro celular no mesmo dia, mesmo que custe mais que três. Então a questão é a seguinte: por que que falou que não tinha 3.000 para investir nela, para elevar os padrões, mas conseguiu 3.000 para comprar um celular? Por quê? Porque para ela, para aquela pessoa, o celular é uma necessidade. Ela não vive sem o celular. É impressionante isso. Eu preciso do celular. E ela não tem ainda o sentimento de que ela precisa fazer treinamentos para chegar onde ela gostaria de chegar. Ela não percebeu isso ainda. A questão é mental. Quando ela tiver esse sentimento, eu preciso treinar, eu preciso fazer curso, eu preciso estar na convenção, eu preciso comprar a passagem para o dia 20 de novembro, eu preciso. Quando ela tiver esse sentimento, tudo na vida da pessoa acontece. É impressionante. Você pode perguntar como? Eu falo, não sei, mas acontece. Acontece, sabe por quê, gente? Porque está escrito na Bíblia que o Senhor Deus, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então lá, Carlos, não está escrito assim, Vagnão, ó, Deus vai te dar tudo o que você quer. Não está escrito isso. Mas sabe o que está escrito lá? Vagnão, Deus vai te dar tudo o que você precisar. E enquanto eu não tiver o sentimento de necessidade de elevar os meus padrões, porque a gente sabe, né, que você precisa ser antes de ter. E enquanto eu não tiver esse sentimento de elevar os meus padrões, ser uma pessoa digna e merecedora, eu não vou ter. Então toda mudança aí do mundo aí fora começa contigo. Lembra do seguinte, ó, o seu mundo interior cria o seu mundo exterior. Toda mudança começa aqui. Mas você está acostumado, você tem um padrão de comportamento, você tem um ciclo de repetição. Começar a mudar o seu comportamento, as suas palavras, a sua leitura, vai dar gelado na barriga. Chegar para o Carlos e falar, Carlos, eu garanto, eu tenho 5 convidados para o seminário em São Paulo, vai te dar gelado na barriga. Você vai começar, e se eu não conseguir? Meu Deus, e se não der certo, vão rir de mim? Vai tirar todo esse gelado. Seu cérebro falando, não faça nada novo.
Mas se você chega a falar, eu vou fazer com medo, com receio, com gelado na barriga, você eleva os seus padrões. Você se acostuma com um padrão de comportamento novo e a partir desse momento seu cérebro começa a considerar aquilo como normal. E ele fala, é isso que você tem que continuar a fazer. Então, romper um ciclo é iniciar um novo ciclo. Mudar um padrão de comportamento é iniciar um novo padrão de comportamento. Por isso que você tem o poder da decisão. E para a gente terminar aqui, que eu não quero bater muito também, né? Porque às vezes é chato, mas eu tenho que falar o seguinte: o que você está vivendo é sua responsabilidade. Combinado? Seu saldo na sua conta corrente é sua responsabilidade. O carro que você dirige é sua responsabilidade. A casa que você tem, a qualidade dos seus relacionamentos, tudo na sua vida é sua responsabilidade. Você não é vítima de nada. Nada. E para terminar, eu lembro que quando eu escrevi o Nada na Vida é por Acaso, não, desculpa, o Sucesso Sem Segredo, eu escrevi esse livro, eu coloquei uma história lá e eu quero terminar só contando essa história que eu gosto muito dela. Eu ouvi a história de um cara chamado Angelo Nardoni, esse nome eu sei que é sobrenome é perigoso, né? Mas chamava Angelo Nardoni, é um ítalo-americano e ele veio para cá, ele contar a história, eu pirei, seguinte, olha, que tinha uma, igual quermesse, tá? Como se fosse uma quermesse, tinha uma quermesse. Eu sou da roça, gente, então a gente via muita quermesse. Tinha uma quermesse, e nessa quermesse, Carlos, tinha um senhor ali vendendo balões, aquelas bexigas infláveis, né? Vendendo balões. E olha que coisa legal, o marketing daquele homem era que de tempo em tempo, sei lá, de alguns minutos, ele soltava um balão. Sabe aquele medo que algumas pessoas têm de perder? Ah, não, eu vou soltar, vou perder dinheiro. Não, mas era o marketing dele. Por quê? Porque ao soltar um balão, as crianças que estavam longe viam, olha lá, um balão, um balão. E o que que falava para o pai? Pai, compra. Então ele se tornava mais visível quando ele deixava algumas coisas partirem, ok? E no meio de todos aqueles balões, tinha vários balões. Tinha balão amarelo, balão verde, balão preto, balão azul, balão branco. No meio de todos aqueles balões tinha um balão preto. E tinha uma criancinha, Carlos, uma criancinha do lado dele que ficou observando por que que esse homem solta os balões. Esse garotinho é negro. E esse garotinho viu que o cara soltou o balão branco, soltou o balão azul, soltou o amarelo, um vermelho, outro branco, outro vermelho, e em momento algum esse homem soltou esse balão preto. E o menininho que estava ali do lado, depois de um tempo observando aquilo, ele chegou para o moço lá, o vendedor de balões, e falou: Moço, vem cá. Se o senhor soltar esse balão preto, ele vai subir? Vocês conseguem entender a pergunta do menino, né? E aí esse vendedor de balões olhou para ele e falou assim: Garoto, o que faz o balão subir não é a cor dele, é o que ele tem dentro. E espero que o menino tenha entendido o recado. E eu espero de vocês, espero de verdade que vocês também tenham entendido esse recado. Não importa se você tem know-how, não importa quantos anos você já faz esse negócio, não importa em que cidade você mora, não importa quantos anos você tem, o quanto você estudou, nada disso importa. O que vai fazer o seu futuro ser diferente do seu passado são as decisões que você tomar hoje. Agora, não é amanhã. É você quebrar um padrão de comportamento que te deu no máximo aquilo que você já tem e iniciar um novo padrão de comportamento que vai te dar tudo aquilo que você merece. E eu só espero que as suas vitórias sejam para a honra e glória do Senhor.